Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o André do canal Jornada Sem Destino. E o papo de hoje é: NMAX vai bem na estrada? Bom pessoal, tudo bem? A ideia hoje é falar um pouco sobre como que a NMAX roda na estrada. E eu tive a ideia de gravar esse vídeo porque quando eu comprei minha primeira moto alguns anos atrás, eu cheguei a considerar inicialmente uma scooter, né? E eu ouvi alguns comentários, eu li algumas coisas e isso me desestimulou bastante a pegar uma scooter, porque eu vi as pessoas dizendo que ela não roda na estrada, né? Falaram assim, olha, não é uma moto boa para estrada. E eu tenho necessidade de rodar na estrada, né? Como eu estava comprando a minha primeira moto, eu falei, bom, então as scooters estão descartadas, né? Porque o pessoal tá falando que não é uma boa para rodar na estrada. E assim, outras scooters obviamente tem uma vocação de estrada. Quando você pega uma de 300, 250, 300 cilindradas ou mais, você roda com ela na estrada numa boa, né? Mas eu vou falar da NMAX, que é o que eu tenho experiência, né? Obviamente, ela não foi projetada para ser rodada na estrada. E eu digo isso pensando na autonomia que ela tem. E quando você roda acima dos 90 km por hora, o consumo dela aumenta. E com um tanque de 6,5 litros, faz com que a autonomia dela não chegue a 200 km, né? E uma autonomia de 200 km para rodar na estrada não é o ideal. Então, pensando assim em projeto, obviamente, quem projetou e quem concebeu o produto na Yamaha imaginou que a maior parte do público, né, das pessoas que comprariam essa moto, usariam ela num cenário urbano, né, num ambiente urbano. E isso, para isso, um tanque de 6,5 litros seria o suficiente. Agora, entre ela ter sido pensada para rodar na cidade e ela não poder ou não ser boa para rodar na estrada, tem uma diferença razoável. É lógico que essa questão do combustível faz com que você tenha que ficar bastante atento quando você roda na estrada, né? Porque tem alguns lugares que, se você bobear, você fica a pé, né? Você tem que andar até o posto e empurrar a moto. E corre o risco ainda de tomar uma multa por pane seca. Mas eu acho que, assim, tirando isso, que você tem que estar atento, ela vai muito bem na estrada, com algumas observações, né? Não dá para você imaginar que você está numa moto de alta cilindrada e rodar como se estivesse numa moto de alta cilindrada. Você tem que entender que você está numa moto de 160 cilindradas, que, por exemplo, chega no máximo aos seus 130 km por hora, né? E para isso, com muito esforço. Então, para não correr riscos na estrada, né, isso precisa estar muito claro. Então, a velocidade dela, principalmente numa ultrapassagem, não vai mudar tão rápido. Então, a distância que você precisa para fazer a ultrapassagem vai ser maior, né? E isso tem que ser levado em conta. Uma outra coisa também, principalmente aí para viagens mais longas, como eu gosto de fazer, você tem que pensar em preservar teu equipamento, né? Como eu comentei, ela vai a 110, 115, 120 km por hora numa boa. Só que se eu rodar nessa velocidade constantemente por 3, 4, 5, 6 horas, eu tenho a impressão que eu vou aumentar muito o desgaste dela. Eu acho que eu não sou mecânico para dizer isso, mas isso é uma sensação que eu tenho. Eu tenho a sensação que eu vou estar rodando com a moto sempre no limite, né? A 120 km por hora, por exemplo. Vai ter uma subida, eu vou estar com o cabo todo enrolado e ela vai estar perdendo velocidade.
E andar com o cabo enrolado o tempo inteiro não parece ser, né, uma boa para a mecânica da moto. Então, quando você vai fazer uma viagem mais longa, principalmente, você tem que ter consciência de que a tua velocidade média vai ser menor. Rodar lá os 95, 90, 100 e oscilar nesse intervalo, que é uma velocidade ok para rodar na estrada. E ao mesmo tempo você não vai estar no limite aí da moto, né? Uma outra coisa também importante de se avaliar é em que estrada você vai rodar. Porque se você tá, por exemplo, eu vou usar um exemplo de estradas aqui perto de São Paulo, tá? Da cidade de São Paulo. Você tem, por exemplo, a Ayrton Senna, né? A Ayrton Senna, a velocidade máxima permitida é 120 km por hora. A Bandeirantes também, né? Você vai a 120 km por hora. E são estradas que tem um fluxo intenso e que, se você vai muito abaixo dessa velocidade, você se expõe a um certo risco, né? Então, não é legal você estar rodando às 80 por hora e o pessoal te passando a 120, por mais que tenham várias faixas e tal, existe um certo risco. Então, quando você roda em vias que o limite de velocidade é um pouco mais baixo, né, estradas em que o limite é um pouco mais baixo, aí a coisa fica também mais tranquila, né? Então você se expõe a menos risco. Então, ela roda bem na estrada e eu acho que eu acreditei naquela época que não era uma moto adequada para a estrada por falta de experiência. Mas eu acho que para você rodar com ela na estrada com tranquilidade, você precisa conhecer muito bem a moto e saber se comportar da maneira adequada, sabe? Ficar na direita, saber que o pessoal vai te passar. Você tem que ir tranquilo. Assim, é passeio, sabe? Não é querer chegar ontem. Indo num regime meio passeio, você vai bem. E tem que estar atento a essas coisas, principalmente ultrapassagem, sabe? O cara tá indo na tua frente a 80 por hora, aí você vai ultrapassar ele dá aquele toquinho no acelerador, vai a 90, 90 e pouco. Para uma moto, se você tiver, por exemplo, se eu tivesse com a Kawasaki, que é a minha outra moto, é simples, marcha para baixo, rola um pouquinho o cabo e acabou. O cara pode fazer a graça que ele quiser, ele fica para trás. Com a NMAX não. Com a NMAX, se o cara der uma aceleradinha do meu lado, eu às vezes não consigo ultrapassar ele, né? Então tem que estar atento a isso. Tirando essa questão da ultrapassagem, é uma moto confortável, ela permite que você varie bastante a posição da perna aqui nessa plataforma. Então isso é bacana para viagens mais longas, porque você não fica preso a uma posição só. Enfim, é uma moto que é bastante... E ela vai bem, assim, se você não tiver pressa, se você não quiser ir contra relógio, assim, é super divertido viajar com ela, é super gostoso. Uma outra limitação também é rodar com garupa, né? Ou com bastante peso. Se você tá com garupa e com bastante peso, aí todos esses efeitos que eu comentei de ela demorar um pouco mais para acelerar, de ter cuidado com a ultrapassagem em si, eles se acentuam, né? Porque aí você tem mais carga na moto, ela leva mais tempo para ganhar velocidade, enfim, tem que estar mais atento a isso. Eu acho que assim, se você quer viajar com garupa, aí assim, você vai forçar bem a barra com uma NMAX 160, né? Mas, de novo, é possível? É possível, né? É uma questão também de segurança, de ficar atento a isso. Mas eu acho que indo com cuidado, dá pra rodar com qualquer moto. É ter consciência do equipamento que você tem na mão, não forçar, não levar ele no limite e tranquilo, né? Que nem aqui, ó, tô numa estrada, o limite aqui é 60 por hora. 60 por hora, uma velocidade que ela atinge tranquilamente, e dá para passear numa boa, né? Então, quando eu cair, por exemplo, em vias mais principais, eu vou um pouquinho mais rápido, vou a 90, 95, 100 e ela vai bem. E é isso. Então, assim, acho que como conclusão,
dá pra rodar com, na minha opinião, né? Lógico que eu não sou dono da verdade, mas pra mim dá pra rodar na estrada numa boa. E se você tem uma motinho como essa, põe ela na estrada, porque vale a pena, aproveita, tá certo? É isso aí. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, dá o seu like aí no vídeo, coloca suas opiniões nos comentários, que eu vou responder tudo que eu puder na medida do possível. E vamos que vamos, tá bom? Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.